Amém. Graças a Deus. Bênção de Deus estar aqui. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Amém. Hoje de manhã nós tivemos aqui um período de adoração ao Senhor, um culto muito abençoado. E nós tivemos aqui uma palavra do pastor Rony sobre a semelhança de Deus, sobre aquilo que não nos falta, mas aquilo que é nossa vocação, aquilo que é nosso propósito. E foi muito bom, foi um tempo de Deus aqui. E nessa noite, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que tem por tema o tempo da resposta de Deus. O tema da nossa palavra hoje é o tempo da resposta de Deus. Eu queria ler com vocês João 11, versículo 1 ao 44, na tradução da NVI. Vamos ler juntos aqui. Amém. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor, e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Versículo 4, preste atenção. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Versículo 6, preste atenção também. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vou voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Versículo 11. Depois disso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Tomé foi corajoso aqui, né? Disse: Jesus vai morrer, bora lá morrer também junto. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois disso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Quando notaram que ela se levantou e saiu depressa, os judeus que estavam a confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vivendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 33. Ao ver chorando Maria, os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns disseram: Ele abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhes Jesus: Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém. Amém, meus irmãos? Essa é uma história bastante conhecida que fala um pouco de como Jesus lida com o tempo de resposta a um anseio daquela família, onde Lázaro estava doente, e Marta e Maria mandou avisar Jesus: Jesus, aquele a quem amas, está doente. Isso nos ensina muito como Jesus reage naquela situação. Quem aqui já questionou por que Deus demora a intervir nas suas questões, nas suas súplicas? Quem aqui já questionou? Amém? No povo de Israel, no Egito, essa demora levou 430 anos. O povo foi escravizado no Egito. Essa demora durou 430 anos. Adiante, essa demora, mais uma vez no deserto, quando Deus os libertou do Egito das mãos de Faraó. Essa demora demorou mais 40 anos no deserto. Logo após, esse povo foi escravizado também no cativeiro da Babilônia por 50 anos. Então, meus irmãos, Deus tem uma peculiaridade. Ele, às vezes, dá uma enroladinha para poder resolver as nossas questões, as nossas coisas, os nossos problemas. Nós vamos ver por quê aqui. No Novo Testamento, Jesus atrasa alguns minutos a caminho da casa de Lázaro, porque a mulher do fluxo de sangue toca nas vestes dele. Ele está indo para a casa de Jairo, aliás, a casa de Jairo. Ele está indo para a casa de Jairo, e uma mulher do fluxo de sangue toca nas vestes deles. Ele fala: não, para tudo que alguém me tocou. E Jairo ali, muito angustiado, agoniado. Cara, vamos porque a minha filha está lá doente. E Jesus dá uma paradinha ali de alguns minutos por aquela mulher, em seguida segue a sua trajetória para a cura da filha de Jairo. E dessa vez Jesus atrasa 2 dias para ver o seu amigo, a quem ele amava. Ele ouve dizer que Lázaro estava doente, mas ele atrasa 2 dias. Então há quem diga que ele demora para resolver as nossas questões, as nossas súplicas. Há quem diga também que Jesus chega na hora exata, que ele nos socorre quando a gente precisa. E há quem diga também que muitas vezes ele nos socorre antes que o conflito, que as nossas questões sejam colocadas. E hoje eu queria falar sobre isso,
para você, como é que está sendo isso na sua vida, naquilo que você tem orado ao Senhor, naquilo que você tem buscado ao Senhor? Ele está atrasado? Naquilo que você tem pedido ao Senhor, o Senhor tem atrasado em te responder as suas orações? Você não tem ouvido a voz do Senhor? Ele tem chegado na hora? Ou ele tem te socorrido mesmo antes da sua luta começar? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu queria aprender com vocês, junto com vocês aqui, no verso 4, que diz o seguinte: quando Jesus ouve sobre o problema, ele já tem um propósito e um desfecho. Olha lá. Jesus, ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, meu irmão, todo desafio que você tem na sua vida, como ele é onisciente, ele é o Senhor do tempo, ele já sabe o final, o desfecho. Muita gente fica preocupada, né, em mudar a opinião de Jesus a respeito daquilo que está passando. Mas a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, muitas vezes a gente se pergunta: será que Jesus está me ouvindo a minha oração, ouvindo as minhas súplicas? Não é essa a pergunta que a gente deve fazer. Não é se ele ouviu a nossa oração. A pergunta correta é: qual o propósito dessa circunstância a qual eu estou passando? Então, toda vez que você passa por uma situação de saúde, uma situação financeira, uma situação no seu casamento, e você ali dobra os seus joelhos na sua casa, busca a Deus, busca a direção de Deus, o Senhor já tem um final, um desfecho. Ele já tem um propósito nessa súplica, nesse problema. Então, nós precisamos não ficar fazendo perguntas ao Senhor. Será que Ele me ouviu? O Senhor é bem atento. Ele é bem atento. Nesse capítulo, você vai ver o tempo todo que fala assim: Ele ouviu. Ele ouviu, mas Ele usa o tempo para ensinar. Vamos em segundo lugar, segunda questão. Está lá no verso 6. Jesus, Ele acrescenta tempo ao processo de resolução do problema propositalmente. Olha lá. Ó. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então, meus irmãos, a gente vive numa sociedade imediatista, onde as pessoas não querem mais viver os processos. Elas fazem uma supressão dos processos, né? Eu vejo, essa semana eu tive que desativar o Instagram, porque eu estou orando muito, pedindo direção de Deus, um propósito na minha vida, e quero empreender e tudo. E você vai lá para o Instagram, fica vendo informações, irmãos, é desesperador, porque as pessoas lá só tem casos que assim, eu consegui em 2 dias, 3 dias, não sei quantos milhões e tal. E fiz tantas vendas em 24 horas. E hoje a gente é muito imediatista. Nós vivemos numa sociedade imediata. E se você se deixar levar por esse modo de vida, de resolução das coisas, você frequentemente vai ficar frustrado. Igual eu fiquei. Gente, mas eu estou aqui estudando, pedindo a Deus, pedindo orientação de Deus para abrir um negócio, para fazer alguma coisa. E se eu ficar me comparando aqui, eu não vou conhecer qual é a vontade de Deus para mim. Eu vou fazer alguma coisa na ansiedade, né? E vou acabar metendo o pé pelas mãos. Então, eu não vou desativar isso aqui um pouquinho e vou buscar mais direção do Senhor. Então, a gente às vezes se pergunta assim: gente, mas por que Cristo não resolve os meus conflitos imediatamente? Por que Ele não vem e assim, não, está resolvido. Seu cliente já está ali, você pode, ou fala claramente no seu ouvido: vai lá, faça isso, faça aquilo. E a gente conclui as coisas assim de modo rápido, né? Como a gente gostaria que fosse. Por que Jesus não faz isso? E às vezes, irmãos, eu confesso para os irmãos, eu já até cheguei a pensar assim que
Nossa, mas que chato. Que chato esses testes que Jesus faz com a gente. Fica me testando, cara. Fica me... Ah, calma, você tem que buscar mais, você tem que buscar mais direção, você tem que orar. Aí, às vezes, eu fico assim, Senhor, eu confesso para os irmãos, Senhor, mas que coisa chata, por que o Senhor não resolve as coisas para mim, sem precisar desse sofrimento todo, né? E, meus irmãos, sabe por que ele não faz isso? Porque ele já fez isso. Ele já tentou resolver as coisas de maneira imediata. E não funcionou. Com o povo do deserto, você tem uma ideia. O povo passou 40 anos no deserto. E aquele povo tinha fome. O Senhor fazia chover maná. Maná, pão do céu. E, gente, a palavra diz que o maná tinha gosto de mel. Tinha gosto de mel. Era uma coisa deliciosa e maravilhosa. Aí o povo reclamava, aqui não tem carne, não sei o que. Deus fazia uma chuva de codorniz, né, franguinho frito, a passarinho para aquele povo, do jeitinho que aquele povo queria. Mesmo assim o povo reclamava. Irmãos, a roupa daquele povo não acabava. Você já imaginou assim, você vestir uma roupa e crescer e ficar mais gordinho ou maior, e aquela roupa acompanhar o seu crescimento, solado ali, né? De dia era uma nuvem de ali, um ar-condicionado de 18 graus, 20 graus, e à noite, quando fazia frio, uma nuvem de fogo. Então, Deus já tentou resolver a forma, da forma, né? Deus já tentou resolver dessa forma imediata. Mas isso, meus irmãos, não aplaca os nossos desejos, as nossas cobiças. Logo as pessoas começam a murmurar, a reclamar de um pão que tem gosto de mel, de um pão que desce do céu, de uma provisão do Senhor. Como o Rony disse hoje aqui cedo, se você vive pela falta e não pelo propósito, por aquilo que você foi criado, você sempre vai reclamar, sempre vai haver falta na sua vida, você vai alcançar o seu objetivo, um casamento, ou uma empresa, algo que você quer muito, e aquilo não vai te satisfazer. O povo, a murmuração do povo, ela é constante. Então, a dialética que Jesus utiliza conosco, que Deus utiliza conosco, ela é um pouco hegeliana mesmo. Ela é assim, primeiro tem que haver um problema, aí a gente reage àquele problema, Deus observa a nossa reação, depois o Senhor vem com a solução. Então, para que haja uma solução, precisa haver um problema. Então, se a gente for ter tudo o que a gente quer, no momento e na hora que a gente quer, a gente não aprende nada com isso. Amém? A gente não aprende, porque a gente sempre vai desejar, murmurar por aquilo que a gente já conquistou, que a gente já batalhou, e a gente, você vê, tem muitas pessoas que, eu gostaria de uma casa, aí entra dentro da casa, esses dias eu vi no Instagram lá, cuidado para você não entrar como se diz, no ócio, né, na agonia lá de ter uma casa daquele tamanho. Meu Deus, tem gente que vive isso, né, compra uma casa no condomínio, tal, aí de repente entra lá dentro e começa a se sentir triste, porque é uma casa grande demais, é uma casa, né? E por você ver, o ser humano não tem fim, né? Os desejos, os anseios, as cobiças do ser humano não tem fim. Por isso que o Senhor, ele dá uma atrasadinha na resolução do problema, para que você perceba como você, a sua murmuração, né? Josué, quando ele foi conquistar a terra de Canaã, o Senhor prometeu a terra de Canaã para Israel. Quando ele foi conquistar a terra, quando ele passou o Jordão, ele falou, você vai para uma terra que manda leite e mel. Mas, irmãos, a terra não era só pisar nela, não. Eu contei, pedi lá na Bíblia, lá, quantas batalhas Josué... Depois que ele passou o Jordão, Josué vivenciou 13 batalhas. 13 batalhas. Deus tinha prometido, vocês vão para a terra que manda leite e mel, mas depois que ele passou o Jordão, ele teve que lutar contra Jericó, contra a cidade de Ai, 2 vezes, na cidade de Gibeão, contra 5 reis. Então, irmãos,
posse da terra prometida, que Deus tinha prometido para Josué, foi debaixo de muita batalha, de muita luta, de muita guerra. Não foi fácil. Então, Deus ele vai sempre acrescentar tempo às nossas súplicas, e ele vai sempre falar, ó, eu te abençoo. Ele diz para Josué, você está abençoado, você vai vencer tudo, mas você vai ter que ir para a guerra. Você vai ter que batalhar. Amém? Então, é esse o motivo. O Senhor nunca vai fazer a sua vontade imediata. Ele sempre vai ouvir você, e vai esperar um pouquinho, vai falar assim, vamos ver como que ele vai se sair, né? Se ele vai murmurar, como é que ele vai se sair. Irmãos, a Bíblia fala assim, ó, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Pedi, pedi, pedi. Deus não dá nada para ninguém de graça. Deus não vai dar um ministério, Deus não vai dar uma responsabilidade para você se isso não for um desejo ardente do seu coração. Não vai dar. Tem muita gente que deseja o ministério, mas deseja como se desprezasse. Deus não vai dar. Deus não vai dar. Precisa haver oração, precisa haver muito sacrifício para que aquela responsabilidade, aquela dádiva seja entregue a você. Você saiba como utilizar, saiba como viver nessa circunstância. Em terceiro lugar, antes eu queria ler para vocês aqui, 2 Pedro 3, versículos 8 e 9. 2 Pedro 3, versículos 8 e 9. Vamos lá, ler juntos. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então é o seguinte, o que está falando aqui? Ó? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, mas Ele não quer que você pereça, ou 1000 anos é como um dia. Ele não quer que você pereça, mas que você chegue ao arrependimento. Então, o Senhor aqui está meio agindo assim como um Xandão, Alexandre de Moraes aqui. Seguinte, ó, se você não se arrepender, toma aí 14 anos para você pensar. Ou se você arrependeu, seu negócio era 1000 anos. A gente resolve isso amanhã. Amém? Entende como o Senhor age? O Senhor quer de nós o arrependimento. Para Ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, meu irmão, sabe essa súplica, sabe esse probleminha que você tem aí? O Senhor pode resolver ele em um dia, amanhã. Pode chegar e falar assim, ó, chega, Mateus, acabou. Você não tem mais esse problema. Mas também Ele pode acrescentar tempo a isso, para que você aprenda a parar de murmurar, parar de reclamar, a parar de querer as coisas imediatas, e a se arrepender verdadeiramente do seu pecado, da sua cobiça, chegar na estatura de maturidade. Amém? Então o Senhor pode resolver, mas Ele às vezes acrescenta. Vamos lá, em terceiro lugar, nos versos 9 e 10. Quem anda na luz não tem medo, mas quem anda nas trevas tropeça e vive amedrontado. Olha lá, ó. O dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça. O que Jesus está falando aqui? Quem confia em mim, quem anda comigo, não tropeça. Quem anda na luz, que é Cristo, não tropeça. Então, se você anda com medo das suas situações, medo do futuro, medo de quem está com você, você deve se questionar verdadeiramente se você está com Cristo. A Bíblia fala que onde há medo, não há amor. No amor não existe medo. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que governa. Então, os discípulos, eles estavam com Cristo, mas temiam pela própria vida. Foi necessário, se Jesus está falando que vai lá visitar Lázaro, é para ir, pô, confia em mim. Confia em mim, o Senhor está falando para você, confia em mim. Não é da sua maneira. Tem muita gente, meus irmãos, que está com Jesus, mas está querendo pular fora, querendo sair fora.
Então, quem anda com medo, amedrontado com o futuro, com dúvidas se Deus é o Senhor da sua vida, se Ele faz na sua vida, se Ele vai fazer, se Ele vai realizar aquilo, os desejos do seu coração, desde que você esteja conectado a Ele, quem tem essa dúvida, você tem que se questionar se você está com o Senhor verdadeiramente. Porque não é dessa forma, né? A gente está com Cristo, mas não está. Amém? Então, em quarto lugar, no verso 17, diz o seguinte: Jesus estava ciente da dimensão e da urgência do problema. Olha lá, ó. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Então, o seu problema, sua causa, sua súplica, ela não é grande demais e não é urgente demais para o Senhor. Não há nada que Ele não possa resolver, não há nada que Ele não possa corrigir na sua vida. Eu tenho um testemunho que eu acho que eu já contei ele aqui, mas eu gosto muito de contar ele, porque foi muito marcante para mim. Em 2021, eu trabalho na Câmara Municipal, e em 2021 eu estava lá, e eu tinha um chefe, ele me colocou de coordenador da TV que eu trabalho. Eu fiquei muito feliz, eu contei para todo mundo, né? Olha, eu sou o coordenador, era um anseio, assim, desde criança, liderar aquele povo, aquelas questões técnicas e tudo. Foi realmente algo que eu tinha preparado a minha vida toda para ser, né? Toda a minha vida técnica, me preparei para isso. E eu fiquei muito feliz, foi em janeiro. E aí, vocês sabem como é a política, né? Vai passando ali e tal. E o antigo coordenador fez um movimento lá político. E aí, meu chefe naquela época, era o diretor da Câmara, sentou comigo lá na arquibancada da Câmara e me chamou para a arquibancada lá. Eu tinha um mês só que eu era coordenador. Eu tinha que falar para todo mundo, estava muito feliz. Aí sentou comigo: olha, Regis, você me desculpa, mas eu vou ter que fazer isso aqui. É com você. Você não pode ser coordenador mais, porque o Weber voltou e tal, fez um movimento aí, então é isso. Irmãos, naquela hora eu fiquei tão decepcionado, porque assim, gente, o que eu me preparei para a minha vida inteira não durou um mês. Não é possível, eu fiquei decepcionado. Assim, a hora que ele falou: beleza, Regis, tudo certo. Eu baixei a cabeça assim, tá bom. Na mesma hora, meu antigo chefe me ligou. Na mesma hora, 1 segundo depois, meu antigo chefe me ligou: ô, Regis, você está aí? Eu estou aqui, cara. Como é que você está? Eu estou aqui. Mais ou menos. Porque, não, vem aqui na sala das comissões, que eu quero conversar com você aqui. Aí eu cheguei lá, estava ele, o cara da prefeitura, tal. E aí, olha, a gente quer convidar você para você ser o cara da comunicação do prefeito. Você vai cuidar das lives do prefeito e tudo. Aí eu olhei assim, nossa, tal. Não, você vai ganhar tanto, isso vai ganhar tanto, tá? E era assim, mais do que o dobro do que eu ia ganhar como coordenador. Aí depois o outro saiu da sala: não, e a gente vai fazer um negócio lá, você vai ganhar mais ainda, a gente vai ver se abençoa você lá, irmãos. Eu saí de uma condição que eu tinha sonhado e fui para uma outra que eu nunca imaginei que eu ia ganhar aquele valor na minha vida. Assim, eu trabalho. Eu até falo para meus amigos, eu trabalhava assim, eu trabalhava agradecendo ao Senhor, porque como técnico da área que sou, a gente sabe que ninguém ganha esse valor, né? Ninguém. E assim, irmãos, eu fui muito abençoado por vários meses, assim, umas 20 vezes o que eu ia ganhar no outro trabalho, né? E isso foi muito marcante para mim. Então, todas as vezes que eu duvido de alguma coisa, duvido de alguma súplica ou tenho algum problema, eu lembro desse dia. O Senhor pode mudar a minha história em 1 segundo. Amém? O Senhor pode mudar a sua história em 1 segundo. Então, existe essas situações que o Senhor coloca para nós. Às vezes a gente se chateia com esse tempo que o Senhor leva para nos corrigir. Mas Ele vai nos corrigir até que haja arrependimento, um coração verdadeiramente quebrantado.
Vamos seguir. Em quinto lugar, no verso 20, diz assim que a situação de aparente demora de Jesus forjou o coração de Marta. Olha lá, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Você lembra de Marta? Marta era aquela mulher que, quando Jesus chegou na casa dela, ela ficou nos seus afazeres, suas tarefas, no seu trabalho. Só que dessa vez, Marta correu até Jesus. Marta correu para estar com Jesus. E quem ficou em casa foi Maria. Então você percebe que, às vezes, a demora de Jesus, um problema dessa magnitude, serve para corrigir os nossos destinos e as nossas motivações. Marta era uma mulher que se preocupava demais com o trabalho, se preocupava demais com os seus afazeres. Quantas vezes a gente é assim, não é verdade? Lá em casa, essa semana, a Liliane fez uma lista de prioridades da nossa casa. E aí a gente viu que estava meio fora lá. O trabalho ocupa muito espaço no nosso coração, no meu coração. Então, tem muita gente, meus irmãos, que se dedica demais a sua vida na vaidade dos seus pensamentos, achando que as coisas vão acontecer no seu braço, na sua força. E não é verdade. Então, talvez esse movimento todo de Jesus, de esperar 2 dias, de propositalmente, deliberadamente, foi, assim, na minha interpretação, para que fosse corrigido o coração de Marta. Para que dessa vez Marta não trocasse a presença do Senhor, que era a melhor parte, novamente pelos seus afazeres, por aquilo que ela gostava, que ela vinha fazendo. Então, meu irmão, todo mundo aqui tem responsabilidades no seu trabalho, mas a gente precisa se dedicar ao Senhor, a melhor parte. A gente precisa voltar o nosso coração para o Senhor. Muitas vezes Ele vai prender você até que você se arrependa. Então, dessa vez, Marta correu para o Senhor. E ela disse, e toda aquela situação, o Senhor conversando com ela, Marta, se você tiver fé, o seu irmão vai voltar a reviver. Ela, Senhor, no último dia, não, agora. Então, imagina que transformação aconteceu no coração de Marta naquele dia. Porque o Senhor fez dessa maneira, né? Esperando um tempo até que você se arrependa, até que você coloque os seus pés diante dele. Em sexto lugar, no verso 33, sexto ensinamento é: Jesus está profundamente envolvido em nos abençoar e realizar milagres. Olha, quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que acompanhavam, ele ficou profundamente comovido e perturbou-se. Irmãos, é como se Jesus já tivesse: eu não aguento mais fazer isso com ela. Eu não aguento mais não abençoá-la. Eu não aguento mais ter que provar os meus amigos, os meus filhos. Então, meu irmão, o Senhor Jesus, Ele conhece o seu problema. Ele sabe daquilo que você está passando. Ele sabe das suas súplicas. Ele ouve. E Ele está por dentro. E mais do que isso, Ele está tão envolvido a ponto de chorar com você, a ponto de viver esse problema com você. Mas Ele precisa fazer isso para que você aprenda. Então, no verso 33 aqui, no verso 35, diz que Jesus chorou. Então, não se preocupe em achar que o Senhor não está olhando para você, que o Senhor não conhece o seu problema. Ele conhece a sua vida, conhece tudo aquilo que você passa. Ele está com você nessa. E Ele vai ajudar. E Ele vai mudar a sua sorte. Amém? Então, será que o nosso coração, nessas circunstâncias que nós temos passado, já foi forjado? Será que a gente já está suficientemente, aprendeu o suficiente para voltar para o Senhor?
O que é urgente, os nossos problemas, o que é urgente, os nossos problemas ou os nossos propósitos? Será que a gente já está com o nosso coração tão ligado nos nossos problemas ou a gente já está visualizando o nosso propósito, o final da história? Se Marta confiasse no Senhor, ela não teria se perdido daquela maneira. Ele já havia falado com ela: Marta, Marta, essa história não é para a morte, essa história é para a glória do Senhor. Você tem andado na luz com o Senhor? Ou os seus problemas têm sufocado você? Você vira e mexe, tenta pular fora desse barco, tenta resolver sozinho. Quanto tempo precisa ser adicionado à nossa tribulação ainda, para que a gente aprenda, para que a gente se arrependa dos nossos erros? Quanto tempo? O Senhor quer resolver as nossas questões. E qual é o desfecho da sua história? Então, meus irmãos, nós não vivemos para pagar boleto, para trabalhar, viver uma vida de comparações com o Instagram. Nós temos muitos afazeres, às vezes, trabalho, mas nós estamos nessa vida e vivemos as questões, as súplicas que nós temos, para que seja forjado em nós um novo homem, um novo caráter. Amém? Então, muita gente pode estar negligenciando a melhor parte, que é o Senhor, que é se arrepender, que é aprender com o Senhor. Eu queria que você baixasse sua cabeça aí agora, pensasse naquilo que você tem vivido, nas questões que você tem pedido ao Senhor, e talvez você já desistiu, Talvez você ache que o Senhor está te provando além daquilo que você precisa, além daquilo que você suporta, mas o Senhor está vendo, o Senhor está te ouvindo. O Senhor está ouvindo as suas orações, as suas súplicas. Ele quer realizar um milagre na sua vida. Eu não sei qual o problema que você está vivendo, talvez já durou tempo demais, anos demais. Muito tempo o Senhor tem levado para resolver essas questões, mas o Senhor está ansioso. O Senhor está junto com você nessa batalha, mas Ele precisa que haja arrependimento, para que você veja onde você tem errado, para que você veja quais são os seus valores, para que você veja se você tem se dedicado mais a questões humanas, se você tem negligenciado estar aos pés do Senhor, que é a boa parte. Então, nessa noite, eu quero que você comece a orar, pedindo ao Senhor que não há mais motivos para que você tenha tanto tempo. Quero te pedir que você comece agora a orar, se arrependendo de tudo aquilo que precisa ser mudado no seu coração. Fala com o Senhor, fala: Senhor, eu já estou cansado, Senhor, de tanto tempo vivendo nessas súplicas, nesse problema. Eu preciso que o Senhor resolva, Senhor, essa questão. Muitos são problemas financeiros, muitos são problemas familiares, com casais, pais e filhos, relacionamentos, problemas de saúde. Fala agora com o Senhor, fala: Senhor, eu te entrego, Senhor, meu coração, eu vou voltar para o Senhor, eu não vou ficar nos meus afazeres, eu vou te servir, eu vou voltar para a melhor parte. Senhor, eu te entrego meu coração, Pai, tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida, Senhor, foi necessário, Pai, foi necessário porque senão eu viveria, Senhor, em murmurações, viveria, Senhor, insatisfeito, Pai, com aquilo que o Senhor já me deu. Mas o Senhor permite muitas vezes que aconteça, Pai, súplicas e tempo na minha vida para que eu veja o Senhor. E o Senhor está me ouvindo, o Senhor está me direcionando, o Senhor está sobre a minha casa, sobre a minha vida. Então eu confio no Senhor.
Então eu me deleito no Senhor. Pai, existem muitos irmãos aqui, Senhor, que muitos deles já até desistiram de orar, desistiram de pedir, porque há tempo demais, muitos dias, muitos anos, Senhor, em que essa situação não se resolve. Mas assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor, muda a história desse irmão, dessa irmã. Muda, Senhor, em um dia. Muda, Senhor, em um instante. Pai, que ele venha ver a poderosa mão do Senhor na vida dele, a graça do Senhor na vida dele, ver que o Senhor está ouvindo e ver que o Senhor está com ele, junto com ele, Pai, nessa situação. Muda a história, Senhor, dessas pessoas, Pai, porque elas estão aqui diante do Senhor, arrependidas, Senhor, com o coração quebrantado, contrito diante do Senhor, esperando, Senhor, um milagre, Senhor, esperando que o Senhor faça viver de novo, Senhor, alegria, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi aparentemente perdido. O Senhor conhece a história, Senhor, de cada um. Transforma e faz tudo novo de novo. Faz tudo novo de novo. Traz vida, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.